Quero saudar a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nos encontramos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês, amigos e irmãos, que estudam a Bíblia conosco diariamente. Agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, outros grupos, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos conosco. Nós mandamos um alô especial para Neide Pereira, que é de Carapicuíba, em São Paulo, Regina Andrade, que é de Itaúninhas, em São Mateus, no Espírito Santo, Lau Kriegel e família, eles estão no Espírito Santo, Amarildo Bernardes e família, são lá de Engenheiro Coelho, São Paulo, ali no UNASP, Rosa Maria de Carvalho, de Manaus, José de Souza Correia, de Laranja da Terra, no Espírito Santo, Cleonice e Enoque de Lambari do Oeste, no Mato Grosso, e todos os demais. Nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Querido Pai que estás nos céus, nós te damos graças por estarmos diante da tua presença, por estarmos tendo mais um dia de vida, e te agradecemos também por este momento que teremos estudando a tua palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender o estudo que iremos fazer, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, abra nossa mente e nos ajude, ó Deus, a colocarmos em prática os ensinamentos da Tua palavra em nossa vida. Abençoe todos os nossos irmãos e amigos, onde quer que se encontram, estudando a Bíblia conosco, especialmente aqueles que pedem orações. Faça, Senhor Deus, a Tua vontade na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, então, esta semana, estudando a respeito do sonho que o rei Nabucodonosor teve, e um sonho que ele ficou preocupado porque ele não entendia o porquê ele havia sonhado e não se lembrava desse sonho. E então, como o rei havia determinado que todos os sábios fossem mortos porque eles não conseguiam dizer ao rei o que ele havia sonhado, quando Arioque chegou até Daniel, que era um dos que também seria mortos, Daniel pediu um tempo. Pediu a Arioque que ele tivesse permissão de ir até o rei, falar com o rei, e o rei concedeu este tempo a Daniel, porque Daniel era uma pessoa pelo qual o rei tinha muito apreço. Apesar dele ser hebreu, apesar dele não ser adorador dos deuses que Nabucodonosor adorava, ele concedeu esse tempo para Daniel. E então Daniel, ele chamou seus 3 companheiros para que orassem a Deus, tivesse misericórdia deles, de todos os sábios. E Deus então concedeu a Daniel o mesmo sonho que o rei Nabucodonosor havia tido. Daniel, devido à sua fidelidade a Deus, ele foi capacitado por Deus para ter o dom de sonhos e visões e também de profecias. Nós precisamos, irmãos, confiar em Deus e crer de que quando nós somos fiéis a Ele, Ele também nos honra. É bem verdade que nós não entendemos porque às vezes passamos por certas situações em nossa vida, mas Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Deus, Ele permite que certas coisas aconteçam conosco para provar a nossa fé, assim como demonstrou na vida de Daniel e seus 3 companheiros, que quando tomamos a decisão de permanecermos leais, fiéis a Deus, mesmo em circunstâncias adversas, Deus, Ele nos honra. E nós lemos então em Daniel capítulo 2, a partir do verso 24, nos diz aqui a palavra de Deus. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios da Babilônia. Não mate os sábios, disse Daniel a Arioque. Leve-me ao rei, e eu interpretarei o sonho dele. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um dos exilados de Judá, que dirá ao rei o significado do sonho. O rei disse a Daniel, também chamado Beltesazar:
Você pode mesmo me dizer qual foi o meu sonho e o que ele significa? Daniel respondeu: Não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredos, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Então o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. E eu sei o segredo do seu sonho, não porque sou mais sábio que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. O que destaca aqui, nessas passagens que nós lemos, Daniel capítulo 2, versos 24 a 30, é que Daniel não buscou para si a honra, não buscou para si os méritos, dizendo que ele iria interpretar o sonho do rei, mas ele disse: há um Deus nos céus. Ele disse antes, que nem magos, nem adivinhos, nem encantadores, ninguém poderia fazer isso, senão o Deus que está nos céus. Mais uma vez aqui, perante o rei Nabucodonosor, Daniel dando testemunho do Deus verdadeiro, o Deus o qual ele cria e servia. E eu mais uma vez digo aqui a todos os nossos irmãos, nós também precisamos agir assim. Exaltar o nome do nosso Deus, porque Deus é poderoso. Quando você disser assim, olha, eu não tenho ninguém por mim, só Deus, você está com a maioria, porque Deus é tudo. Vocês se lembram que lá em João capítulo 15, verso 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer? É exatamente isso. Não há nada que nós possamos fazer sem a ajuda direta de Deus em nossa vida. Mesmo as coisas mais simples que nós vamos fazer, nós precisamos pedir as bênçãos e a direção de Deus para aquele trabalho que vamos executar. Porque sozinhos nós poderemos até fazer, mas não vai sair tão bom e perfeito como quando nós buscamos a direção de Deus para aquele problema, aquela situação, aquele trabalho que nós vamos realizar. Então, em resposta à oração de Daniel com seus 3 companheiros pedindo a Deus misericórdia, Deus ouviu a oração e Deus concedeu o mesmo sonho a Daniel, e concedeu também a interpretação desse sonho. E Daniel, então, aqui está dizendo para o rei que Deus, através do sonho, estava revelando ao rei o futuro, o que iria acontecer através daquele sonho que ele havia tido. E então, em Daniel capítulo 2 ainda, a partir do verso 31, nós vamos ver aqui a descrição do sonho que o rei teve. E ele disse: em sua visão, ao rei havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Este foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. E então aqui a partir do verso 36, Daniel traz a interpretação do sonho. Daniel diz para o rei que a cabeça de ouro era ele, Nabucodonosor, e o seu reino de Babilônia, mas que este reino iria passar, que viria um segundo reino de prata, que foi a Medopérsia, depois viria um terceiro reino de bronze, que foi Grécia, que derrotou a Medopérsia, e depois da Grécia veio Roma. A Roma, ela era simbolizada pelas pernas de ferro, e depois das pernas de ferro,
os reinos iriam se dividir, como os pés da estátua estavam misturados com ferro e barro, e Roma também se desintegrou e foi dividido em 10 reinos. Todos os reinos passaram. E então, quando chegou nos pés da estátua, que aqueles pés estavam misturados com ferro e barro, e veio uma pedra que foi lançada sem mãos e atingiu os pés da estátua e derrubou aquela estátua, esmiuçou a estátua. Então, esta pedra simboliza o reino que Jesus vai estabelecer. Estes reinos terrestres que hoje nós estamos vivendo, com mais de 200 nações pelo mundo, tudo isso vai passar. Jesus, quando ele voltar, ele irá colocar um fim a toda essa situação que nós estamos vivendo, a esse caos, a este mundo de sofrimento, de pecado, de dor, de morte. Tudo isso vai acabar quando Jesus voltar. E esta interpretação, então, Daniel deu ao rei, e exatamente como Daniel contou para o rei, assim aconteceu e vem acontecendo até hoje. Daniel contou a história antes da história acontecer. E quando nós vamos estudar nos livros de história geral, quando nós estamos no colégio, nós estudamos exatamente a respeito destes reinos que existiram e que passaram, e que então a história confirma o que está escrito aqui na palavra de Deus. Nós vamos voltar amanhã dando sequência a este estudo, mas lembrem-se, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.